Natal. Boa tarde, meu querido irmão. Boa tarde, minha querida irmã. Que a graça e também a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo mais uma vez sejam nossas companheiras em mais esta edição do programa Explicando a Bíblia, neste dia 10 de março do ano de 2014. O programa Explicando a Bíblia tem alguns propósitos, como sempre eu gosto de falar, aquele propósito que é salutar para a nossa saúde espiritual, para nosso estabelecimento como cristãos, pelo menos cristãos que sabem o caminho a pisar. Às vezes o fracasso inerente ao homem faz com que a gente pise em falso, mas pelo menos a gente tem assim o recurso de reconhecer pela sensibilidade do Espírito Santo e o conhecimento da palavra, e assim poder levantar, pedir perdão e recomeçar tudo, né? Então, não deixemos jamais, irmãos, essa virtude de ler a Bíblia Sagrada, pois é uma bênção do céu. E hoje, irmãos, que Deus te abençoe e te guarde também. Louvado seja o nome de Jesus. Hoje trabalharemos o capítulo 39 de Gênesis. Este capítulo relata os episódios de José na casa de Potifar, inclusive o motivo do seu encarceramento no Egito. Mais detalhadamente a gente vai ver sobre a ascensão de José na casa de Potifar, as investidas da mulher de Potifar, né? A resistência determinada de José para não ser ingrato e desleal com seu patrão e principalmente não pecar contra o Senhor. Também veremos a calúnia diabólica daquela mulher infiel. Veremos a prisão de José e a confiança que este conquistou do carcereiro ali no presídio, né? O capítulo 39 reinicia a história de José após ter sido interrompida com o registro do episódio de Judá com Tamar, que culminou com o nascimento de Pérez e Zerá. O primeiro foi participante na árvore genealógica de Jesus, né? Isso falamos quinta-feira passada. A principal lição prática que podemos extrair, irmão, desse episódio de hoje é a conduta de José, seu caráter moral e espiritual superior ao da grande maioria dos homens. As tentações de José estão frequentemente rodeando a porta de todos nós, homens e mulheres, às vezes não com tanta intensidade como na dele, né? O ponto a ser observado é que ele venceu, apesar das probabilidades de vitória no prisma humano estarem distantes. O grande evangelista Moody, ele deixou em um dos seus escritos que caráter é aquilo que somos no escuro. O crivo de Moody é sapiencial, puramente divino, né? A gente deve se policiar sempre, principalmente quando as oportunidades de pecar parecem segredo de túmulo. É mentira do diabo quando ele fala que pecando contra Deus sairemos impunes ou que o pecado ficará escondido. Nada é encoberto aos olhos de Deus, esta é a verdade. As contas que prestaremos com o Senhor serão por tudo que há em nós, espírito, alma e corpo, pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes. As misericórdias do Senhor, meu irmão, parecem se acentuar em torno dessa verdade. Sabe por quê? Porque ai de nós, homens vulneráveis e maquinadores do mal sem trégua, se não soubéssemos desse atributo divino, a capacidade de penetrar no mais profundo interior do nosso ser, de sondar mesmo os nossos corações. A conversão verdadeira, ela provoca medo de ferir a santidade do Senhor e, consequentemente, não avançarmos na santidade, né? Por praticarmos pecados deliberados, aqueles que somam o agravante da ilusão de que ficaremos limpos. Damos graças a Deus, graças a Ele, por Ele ser o nosso Senhor. Se fosse outro Deus, não iríamos para o céu. Em outro ângulo, esse capítulo mostra o imenso contraste entre o comportamento e caráter de José, quando comparado ao que vimos no capítulo 38, nas atitudes de Judá. Aliás, vejo na inclusão do episódio de Judá com Tamar, no início da história de José, não apenas a contemporaneidade dos fatos, mas uma nítida amostra de Deus do resultado negativo, irmãos, quando não pomos freios nos nossos impulsos. Em certa ocasião, há muito tempo, numa entrevista, eu perguntei ao meu amigo, que eu estou inclusive com bastante saudades, o presbítero Juvenal Clemente, ali de Lagoa Azul. Eu perguntei a ele em que a igreja havia mudado ao longo dos últimos 50 anos. O nosso querido irmão Juvenal é um noventão da vida, né? E sem titubear, ele respondeu que em nada, a igreja não mudou em nada. E completou dizendo que a igreja de Jesus tem as características de Jesus, inclusive a imutabilidade, a inflexibilidade para o pecado.
Naquele momento eu percebi logo a minha gafe. Eu havia perguntado com dolo de julgamento, né? Os advogados me perdoem a invenção do termo, foi supetão. Eu havia perguntado sobre a igreja local, assim como que para me municiar, ou municiar mais o meu repertório de críticas, e o irmão Juvenal respondeu com vistas na noiva de Cristo, a igreja salva, né? Em seguida, ele que não é menino e percebeu a minha intenção, falou sobre a mudança na igreja local ao longo dos anos, mudanças que eu me reservo de falar, pelo menos agora. O fato é que sempre tem pessoas fiéis servindo ao Senhor, mesmo em épocas em que o pecado parece deixar tudo obscuro, dormindo, tudo na mais perfeita ordem. Mas o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ao velho amigo presbítero Juvenal Clemente fica a promessa de passar uma tarde em sua casa com violão e tudo, meu amigo. Vamos iniciar a leitura de hoje lendo apenas os 2 primeiros versículos. Diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. O texto diz que José foi comprado das mãos dos ismaelitas por Potifar, que era oficial de Faraó, que o Senhor era com ele, com José, e o fez prosperar. O sentido de prosperar aqui expressa a ideia de projeto ou aventura bem-sucedida, cujo contraste é fracassar. Afinando para projeto bem-sucedido em lugar de aventura bem-sucedida, é impossível não ver a mão de Deus no negócio, irmãos, cujo propósito na vida de José era para que ele não abaixasse a guarda e se sentisse fracassado. Eu estou lendo na versão Almeida corrigida e revisada fiel, mas a versão revista e corrigida também de Almeida, uma versão utilizada por muitas igrejas, inclusive pelas Assembleias de Deus, fala que Potifar era um eunuco de Faraó. Não coloca lá oficial, né? Agora, de fato, no hebraico, a palavra é mais corretamente traduzida por eunuco. Mas nesse caso encontramos um problema, pelo menos histórico: os eunucos não se casavam. É aí que muitos estudiosos da história afirmam que o termo eunuco, em alguns períodos e culturas, era usado também para se referir aos altos oficiais de um reino, devido à fidelidade que os escolhidos devotavam ao rei. Aliás, fidelidade era um critério para a ascensão dos homens do alto escalão do governo. E José foi favorecido por esse critério. Claro que a mão de Deus lhe fazia prosperar, mas é inegável, meu irmão, que se fosse um volúvel Rubem, não passaria de defunto prematuro quando fosse descoberto que ele estava traindo a confiança de Potifar, deitando com a sua mulher. Não podemos deixar de falar que a confiança e prosperidade de José foram assimiladas pelo aproveitamento das oportunidades e com muita disciplina. Esse foi o motivo. Ele provou para si e para os homens de todas as épocas que seu caráter era proposto e polido pelo Senhor. Isso foi a causa das suas vitórias, tanto política como espiritual. José havia sido alvo do ódio e da inveja dos seus irmãos, mas ele não se deixou abater, nem virou a casaca pensando que não valia a pena ser honesto, ser puro ou fiel, conversa. Pelo contrário, ele perseverou em seu propósito de servir ao Senhor. Eu tenho certeza, irmãos, que mesmo sem as cartas paulinas para lhe estimular a não se desviar, José sabia que o sofrimento é uma ferramenta eficaz nas mãos de Deus, tanto para legar o exemplo para a sua posteridade, como para dar o acabamento na sua conduta. Convém que o servo seja sofredor. Esse é o texto. Isso nos alegra e estimula a perseverar. Sabermos que quaisquer maldades que os homens intentem contra nós acabam sendo instrumentos para que Deus execute seus propósitos para o nosso bem. Louvado seja o nome do Senhor. José lançou isso na cara de seus irmãos, de forma mansa, claro, resignada, categórica. Naquele episódio quando Jacó, o seu pai, morreu, e os irmãos julgaram José a partir do próprio interior deles, que era vingativo e cruel. Voltando ao texto, o versículo 2 diz que José prosperou na casa de Potifar. Após a venda injusta, pelos seus irmãos, ele é vendido novamente pelos ismaelitas a Potifar. E as circunstâncias difíceis, meu irmão, elas fabricam homens, pelo menos 2 tipos, E verso outro, mas focando 2 aqui. Uns veem nas crises, nos apertos, oportunidades e as encaram com otimismo. Tem essa visão. Agora, há outros que veem apenas declínio e derrota.
Com José, que é um exemplo para nós, havia a grande vantagem: o Senhor era com ele. Essa frase, irmãos, vai ser batida como um bombo nos relatos seguintes. Isso para incutir em nosso coração que jamais alguém se decepciona ao confiar num Senhor. Quero deixar uma palavra. Viva esse momento contrário, meu irmão, utilizando toda a força e garra que o Senhor te dá. E que você não tem dúvida disso, pois tudo vai passar. Continue atento no programa. Esse sofrimento não é eterno, mas a sua vida é eterna. E essa vitória foi conquistada na cruz do Calvário. Coloque o pensamento após a muralha, após o deserto, como costumamos falar. E você vai rir da atual ferocidade do momento, talvez até pensando quão bobo é. E isso vai lhe fazer remoçar, rejuvenescer por dentro e por fora. O Senhor, aquele que fabricou cada milímetro seu, te ama e está contigo nessa tempestade. Ele é o Deus de José, ele é o teu Deus. Louvado seja o seu nome. O poder de Deus, irmão, estava com José e ele sabia disso. Esse era o motivo da sua extraordinária capacidade de vislumbrar benefícios nas adversidades, ao invés de se colocar como vítima das adversidades. No próximo bloco a gente começa aqui, reinicia a partir do versículo 3, mas a gente vai ouvir agora, em nome de Jesus, com o irmão Afonso Augusto, Teu Deus ainda sou. Teu grande companheiro, porque tu choras tanto assim?